Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 8 da Embi Morumbi de 2021. Então ela começa assim: após uma década em queda, a quantidade de casos registrados de hanseníase subiu por 2 anos seguidos no Brasil. A doença atinge sobretudo as pessoas que vivem em condições precárias de moradia e saneamento, dois dos fatores que favorecem a transmissão de seu agente causador, a bactéria Mycobacterium leprae. Dados coletados em diferentes países indicam que de 2 a 16% dos casos de hanseníase não respondem ao tratamento, o que piora o quadro de saúde do paciente, podendo levá-lo à morte. Além de manchas na pele, a hanseníase provoca lesões neurais. Então, cite uma forma de transmissão de hanseníase entre pessoas. Então, o que se costuma ver na hora que você vai ter essa transmissão é que o contato entre as pessoas, contato direto assim, ele não costuma transmitir essa doença, ainda mais se a pessoa que não está infectada tiver uma imunidade capaz de responder, não tiver nenhum tipo de problema na imunidade, ela não dificilmente vai ser contaminada por esse contato simplesmente. O que costuma gerar, o que tem uns estudos que mostram que a transmissão da hanseníase acontece por gotículas. Isso envolve tanto as gotículas de saliva quanto as nasais. Qualquer tipo, se a pessoa espirrar e você respirar aquele ar, você pode se contaminar e mesmo assim a chance de você desenvolver a hanseníase não é muito grande, pelo simples fato de que é uma doença que o nosso sistema imune tem a capacidade de combater desde que ele esteja plenamente saudável e, claro, a gente tem os genes corretos para produzir essas células humorais. Então, a transmissão é feita por gotículas. E qual é o tratamento recomendado para doenças causadas por bactérias? No caso, as doenças causadas por bactérias é a antibiótico terapia. Então, se dá antibiótico para a pessoa já era. Aí, no caso da hanseníase, ela tem muitas bactérias que são resistentes, então você tem que fazer uma grande quantidade de medicamentos ao mesmo tempo. No caso, são 3, 4 antibióticos que você dá junto para a pessoa, para ela responder melhor. E mesmo assim, vale ressaltar que se você tiver esse tipo de sintomas, a pele, perda de sensibilidade, há manchas na pele, perda de sensibilidade, é importantíssimo o tratamento precoce. Então tem que procurar um médico o mais rápido possível, um posto de saúde, porque o tratamento, ele às vezes não é eficaz, ele não vai solucionar o problema, pelo simples fato de que a gente não consegue reconstruir os nervos que a gente perdeu. Então a sensibilidade daquela região você não vai recuperar, porque a bactéria ela vai decompor aquele tecido e aquele tecido não vai se regenerar como era antes. Pode formar um tecido cicatricial, porém a sensibilidade e a estética da região ela não recupera. Então, quanto mais cedo o tratamento, melhor a resposta e menos efeitos colaterais ao longo da vida você vai ter. Porque, inclusive, pode ser que você tenha que tomar os antibióticos por muito tempo. Muito tempo. Tranquilo? Aí a resposta que eu deixei é contato com gotículas e secreções nasais de pessoas contaminadas com a bactéria. E aí a utilização da antibiótico terapia. Aí na letra B, explique de acordo com processos de seleção e transmissão de caracteres como ocorre o surgimento de cepas bacterianas resistentes, que não respondem ao tratamento convencional. Então isso é clássica questão de evolução, de seleção natural, seleção artificial, em que você tem um meio a partir de um agente do meio, selecionando as bactérias que estão aptas para viver naquele meio. Ou seja, as bactérias que não morrem por causa do antibiótico, elas conseguem transmitir os seus genes adiante, porque aí você tem troca de plasmídio, que é principalmente nos plasmídios das bactérias que encontram genes de resistências, você tem troca de plasmídio entre as bactérias, você tem a bipartição, que você vai dividindo as bactérias, e aí, se você não usa o antibiótico corretamente, a ponto de que você suprime a carga de bactérias no seu organismo para que ele consiga dar conta, mesmo das bactérias resistentes ao antibiótico,
isso inclui o tempo, tá? Não só a dosagem. Você acaba gerando, propiciando para que essa bactéria resistente se prolifere, porque ela vai conseguir transmitir os seus genes, mais bactérias vão ter, e na próxima vez que você tomar o remédio, não vai fazer efeito, porque aquela bactéria ela não é sensível àquele medicamento em específico. E aí isso vai gerar para frente. Então, a resposta que eu deixei é a seguinte, que esse processo ocorre por meio da seleção artificial, e é artificial porque o antibiótico não é algo natural, é uma coisa produzida pelo homem e que você vai tomando. Então você está selecionando artificialmente aquelas bactérias, provocada principalmente pela má utilização dos antibióticos. A pessoa infectada não utiliza o medicamento seja pelo tempo correto, seja pela dosagem adequada, e acaba por selecionar as bactérias que têm genes capazes de gerar resistência diante do fármaco. Essas bactérias se proliferam e espalham esses genes, criando uma colônia de bactérias resistentes. Ou seja, seres que são adaptados de forma aleatória. Vale ressaltar que essas seleções elas são feitas de formas aleatórias. Nenhum ser vivo evolui para se adaptar ao meio. De acordo com essas teorias, nenhum ser vivo evolui para se adaptar ao meio. De forma aleatória ao meio e deixam mais descendentes e, consequentemente, transmitem esses caracteres às próximas gerações. Tranquilo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente pode discutir, conversar a respeito da questão. E se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima. Eu acho um beijo e um queijo. Tchau!